Campina Grande, quarta-feira, 29 de julho. Outra vez, opção para a vida adentrando em seu lar. Dentro de instantes, pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus e também o pastor Robson em curiosidades bíblicas, visitando a Biblioteca Celso. Portanto, quero deixá-los com o pastor Robson em curiosidades bíblicas. Nós estamos agora na cidade de Éfeso, mais especificamente em frente à Biblioteca de Celso, considerada a terceira maior biblioteca do mundo antigo, perdendo apenas para a Biblioteca de Alexandria e a Biblioteca de Pérgamo. A orientação de Jesus Cristo na carta de Apocalipse à igreja de Éfeso foi exatamente essa. Essa era uma igreja muito bem doutrinada, era uma igreja que tinha uma teologia sadia, mas que estava perdendo, ou que havia perdido, o amor no seu coração. Essa igreja, ela estava nesse local, nessa cidade, ela estava bem instruída, bem orientada, mas infelizmente ela perdeu o amor, ela perdeu o fervor, ela perdeu a paixão pela palavra de Deus, ela perdeu a sua piedade. Essa é a orientação de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, para que nós não cometamos o mesmo erro, para que nós não repitamos essa falha. Nós não podemos desassociar uma doutrina sadia de uma vida piedosa. O amor a Deus, acima de todas as coisas, que se manifesta pelo amor que nós devemos sentir, ter e praticar uns pelos outros. Pense nisso, porque essa é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Estamos aqui em Éfeso para destacar exatamente isso. Não desassocie o amor da teologia. Não queira viver apenas com base no amor sem doutrina, porque esse amor será distorcido. Da mesma forma, não queira doutrina sem amor, porque essa doutrina ela será pecaminosa para a sua vida. Associe as duas coisas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Lance seus olhos a partir do versículo de número 16. E o texto sagrado nos diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Eu queria pensar com vocês nessa aula sobre o peso da glória. O peso, a densidade da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esta segunda carta, ele se encontra num contexto de muita vulnerabilidade. Ele estava, digamos assim, sofrendo ataques, questionamentos, em que eu vou chamar aqui de superapóstolos, de homens que se denominavam apóstolos e se denominavam superior a Paulo, porque diferentemente de Paulo, esses superapóstolos estavam pregando o triunfalismo, estavam pregando um evangelho de vitória plena.
No capítulo 4, então, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta um paradoxo. O poder de Deus se manifestando em vasos de barro, lá no versículo 7. E isso já nos ensina alguma coisa. Isso nos ensina que o cristianismo não nos livra da fragilidade, mas ele ressignifica o sofrimento. E aí Paulo, no versículo número 16, ele vai falar sobre o desgaste exterior e a renovação interior, que não tem nada a ver com algo do aqui e o agora. Essa renovação, ela é uma renovação escatológica. E ele diz: por isso não desanimamos, ainda que no nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E é importante então perceber os termos aqui no grego, no original, e o que ele significa. Porque, por exemplo, a palavra corrompe vai trazer a ideia de algo sendo gasto pelo uso. Ou seja, quando ele diz aqui como se corrompe, ele não está falando de pecado. Ele não está falando de corrupção pecaminosa. Ele está falando de corroer, de desgastar, de decadência pelo uso. E aí, quando ele usa a palavra renova, esse termo ele vai estar ligado à ideia de nova criação. Ou seja, é o Espírito Santo injetando a realidade do porvir na nossa alma, no nosso dia a dia. Ou seja, Paulo está dizendo que há um processo de morte física simultâneo a um processo de ressurreição espiritual diária. Percebam, o apóstolo Paulo então, ele está dando algumas minúcias de qual é o foco da igreja e de como a igreja deve encarar a realidade dela. E quando eu estou falando igreja, estou falando nós, as pessoas, os crentes. Existia um foco então e uma percepção espiritual diferente da percepção que nós vemos no mundo, diferente do discurso filosófico, diferente daquilo que, por exemplo, uma ciência social vai dizer. O que Paulo está trazendo aqui para a realidade é que nós precisamos entender que somos cristãos e nós vivemos uma realidade espiritual que é totalmente diferente da realidade corrompida, da realidade que está em desuso, ou de que se desconstrói, ou que se deteriora, ou que não dá certo. E aí a renovação do homem interior não vai acontecer no vácuo. Ela é fruto da obra do Espírito Santo através dos meios de graça. Então, quando eu introduzi essa aula falando sobre aquela história fictícia de Marcos, um crente devoto que ora, que lê a Bíblia, que se esforça a ser um bom pai, um bom marido, e que chega então numa crise financeira, numa crise existencial, e se pergunta por que está acontecendo aquilo. É porque essa história, ou essa frase, por que está acontecendo isso, é o exemplo da falta de foco. Porque ele se apresenta aqui como um crente verdadeiro. Amém? É um homem que ora, é um homem que lê a Bíblia, é um homem que se esforça a ser bom, é um homem que trabalha, é um homem que se dedica. Mas quando ele olha então para as circunstâncias sociais, digamos assim, ou para as circunstâncias desse século, pouco dinheiro, problema econômico do país, as coisas caras, a carestia, ele então entra nessa crise perguntando se realmente está servindo ao Deus ao qual a Bíblia diz que é um Deus de vitória. Quando você muda o foco, você vai perceber um Deus de derrota, ou quando você fica focado nisso. Mas quando você então muda o foco, melhor dizendo, para o que você é em Cristo Jesus, tudo começa a fazer sentido, e as ansiedades da vida caem por terra. Por quê? Porque Deus, Ele não usa o sofrimento porque Ele é cruel, mas porque Ele é o grande escultor da nossa vida.
O desgaste do homem exterior é o que vai moldar, meus irmãos, a beleza do homem interior. A nossa renovação diária é a certeza de que a nossa alma já pertence à nova criação, mesmo enquanto habitamos em um corpo que ainda geme sob a queda. Mas em segundo lugar, versículo número 17, a gente vê essa tribulação versus a glória. Porque ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Bom, o apóstolo Paulo, ele começa então a jogar bem pesado com a gente, né? É como se ele chegasse para nós e dissesse assim, ou chegasse para Marcos, né? Para Marcos. Oi, feliz. Olha para Deus e o que Deus fez na tua vida. Muda o teu foco. Porque o que nós estamos passando nesse momento, para Paulo, é considerado algo leve, passageiro, insignificante. Porque ele está fazendo uma comparação da glória de Deus. E quando ele usa o peso de glória, esse termo peso é um termo que vem lá do hebraico. Quer dizer densidade. Quer dizer algo glorioso, uma substância relevante. Aí por isso que eu digo que ele pega pesado, porque Paulo nos chama a fazer uma comparação da nossa vida, das nossas solicitudes diárias, diante do peso da glória de Deus. Tem comparação, meu irmão? É algo incomparável. E aí ele usa essa palavra peso, essa densidade da glória. É tipo assim, é como se Paulo chegasse para nós em um gabinete pastoral e a gente fosse dizer: mas Paulo, eu trabalho e tal, eu sou um homem bom, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não vejo a vitória na minha vida. Ele: meu filho, pelo amor de Deus, o seu foco está errado, a sua visão está errada. Existe um peso, algo glorioso, algo pesado, que tem relevância, que tem substância, em contrapartida de quê? Das tribulações. Que quando ele usa esse termo aqui para leve, significando volátil, sem substância. Então eu tenho algo denso, pesado, glorioso, diante de algo insignificante, leve, frágil. O nosso sofrimento é insignificante diante do peso da glória de Deus. E aí por isso eu entendo quando Paulo então ele traz esse contraste entre os superapóstolos que pregam um evangelho triunfalista, que pregam um evangelho de saúde plena, de prosperidade, que pregam um evangelho da casa da praia, que pregam um evangelho de fantasia do carro novo, que pregam um evangelho de apenas prosperidade, e que você fica correndo atrás desse tipo de coisa, ou querendo se apresentar próspero, vou usar esse termo que a gente costuma usar, para se amostrar. E tudo isso não tem relevância nenhuma. É tudo falso. É tudo passageiro. E aí Paulo chama a igreja: gente, vamos viver o evangelho verdadeiro. Porque esse evangelho verdadeiro, em comparação à nossa vida, tem um peso, tem uma densidade, tem uma glória, aleluia, incomparável. Portanto, meus irmãos, nós como crentes, embora enfrentamos sofrimentos, aflições, ansiedades, quando nós tiramos o foco disso e colocamos o foco em Deus, isso aqui fica frágil, volátil, insignificante diante da glória de Deus. É o que a Bíblia diz. E aí Paulo ele vai ainda usar dizendo assim, acima de toda comparação, né? Ele indica algo que se você fosse botar num medidor. Peraí, deixa eu botar um medidor aqui nas solicitudes da vida. E vou botar agora um medidor no peso da glória de Deus. Esse medidor no peso da glória de Deus, ele vai subir, vai explodir.
porque é incomparável, não tem como medir. Paulo, também, precisamos dizer isso, ele não está minimizando a dor humana de forma filosófica. Não, ele não está fazendo isso. E Paulo, ele chama a tribulação de leve apenas quando colocada na escala da eternidade. Isso quer dizer, em termos práticos, de que se você vier conversar comigo sobre algo que você esteja passando e que você não esteja suportando, eu não vou relevar. Vamos chorar juntos, vamos sofrer juntos. Mas como pastor, eu vou lá no fundo da minha alma e da minha memória e trazer um texto como esse, para dizer a mim e a você que isso é insignificante diante do peso da glória de Deus. Entenderam? Se você isolar o seu sofrimento atual, ele perecerá absoluto, esmagador e eterno. Mas o argumento de Paulo é comparativo. Quando colocamos o pior das dores terrenas em uma ponta da balança e o oceano de glória, da glória de Deus na outra ponta, a dor perde o seu peso absoluto. Rapaz, isso é interessante, né? Você lembra aqui que eu falei do terremoto? Você lembra aqui de que é algo inimaginável? Quando eu fiz a última viagem agora, eu estava com o pastor Renato Vaz, é ele que conta essa história, ele contou de novo para nós. Talvez eu já contei aqui para vocês. Mas no terremoto do Haiti, onde Porto Príncipe, que era a capital, foi também totalmente destruída, e o Brasil enviou missões de paz naquele país, e enviou pastores também, representantes. Renato Vaz foi um deles. Ele foi lá, e ele disse que ao passar em cima do carro, viram uma mulher numa barraca de lona, sentada, louvando a Deus. E dizem então que mandaram parar o carro, parou. Quando eles desceram, que foram falar, ela vira-se para os pastores, sorrindo. Mas isso é inimaginável. Mulher, tu perdesse tudo, tá num barraco de lona. Quando ele conta essa história, e quando eu vou para o texto como esse, eu entendo o que é que Paulo está dizendo aqui. Eu entendo o que Paulo está dizendo aqui. Aquela crente, ela estava entendendo o peso da glória de Deus, e ela não olhou as circunstâncias, ela focou em Deus, e por isso o coração dela transbordou de louvor ao Senhor. Meu Deus, eu quero esse espírito. A gente vive, irmãos, num momento, numa era de comparações ao tempo todo. E se você não estiver entendendo o peso da glória de Deus na sua vida, você entra em crise. E é por isso penso eu, que tantos jovens estão em crise hoje em dia. A tribulação não é apenas um obstáculo no caminho para a glória. Sob a providência divina, ela é a própria ferramenta que está operando, produzindo essa glória em nós. Mas em terceiro lugar, a visão do invisível. Essa aqui, como nós jovens dizemos, né? Essa aqui é massa. Essa aqui é legal. A visão do invisível. A fé contra o visualismo. Ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A palavra grega aqui, para essa primeira visão, né? Atentamos para as coisas que se veem,
é a palavra escopel. Essa palavra grega deriva a palavra telescópio e microscópio. Veja bem, o que é que a gente faz com o telescópio ou com o microscópio? O telescópio a gente utiliza para ver além do que a gente está vendo com o olho nu, não é verdade? Para a gente descobrir coisas que a gente não está conseguindo ver. E o microscópio? A mesma forma. Um é para olhar a macronatureza e um para olhar a micronatureza. Então essa palavra aqui tem esse significado, e significa então esse olhar com intenção. Claro, se eu vou para o telescópio olhar, eu vou com a intenção de quê? De descobrir alguma coisa no céu. Se eu vou para o microscópio olhar, eu vou com a intenção de ver alguma coisa. Aí Paulo pega essa palavra e joga justamente nesse texto, trazendo esse significado. E o significado de olhar com intenção, examinar detalhadamente, adotar isso como uma cosmovisão e um referencial. Olha que coisa bacana. E aí ele diz assim, que o visível, a palavra proscaira, o entendimento é que é algo efêmero, que dura apenas uma temporada. E a palavra invisível é aionia, ou seja, eterno, pertencente à era vindoura. Então, o apóstolo Paulo está usando esse jogo de palavras aqui para dizer que nós não devemos nós não atentamos, na verdade, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, nós estamos procurando, irmãos, ver o significado da nossa vida, não nas coisas que já está aí. Então lembra que ele fala no início sobre as coisas deste mundo, sobre as coisas temporais, não é? E aí ele faz esse entendimento, essa contrapartida de que nós não vivemos a ver as coisas dessa vida. Ou seja, a nossa fé não é baseada nas coisas que a gente está vendo. Eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, ou jovem, enfim, no início da minha fé, que eu ficava me questionando. Chegavam umas irmãs, uma irmã especificamente, e não vai lembrar. Aí ela chegava assim, dizia assim: rapaz, eu vi o demônio na janela, e eu comecei a orar, ele diminuiu e foi embora. Eu ficava impressionado, eu disse: rapaz, eu queria ver também, para ter experiência. Já pensou? Ah, meu Deus do céu, coitado, para ter experiência. Mas por quê? Porque o nosso coração é voltado para isso. A gente quer crer no que a gente vê. A mesma situação de Tomé, ali é um sentimento humano pecaminoso, de querer acreditar nas coisas vendo. Uma vez eu pensei também, rapaz, quando a gente for evangelizar, eu quero ver milagre para o cara crer. Já pensaram isso assim também? Já tiveram esse pecado? Ô Senhor, quando eu estiver lá evangelizando, que a bola de fogo passe aqui, que ele seja curado e tal. A gente fica nisso, porque a gente pensa o tempo todo que a nossa fé é pelo visual, é pelo que a gente vê. E aí Paulo diz coisa muito importante: o crente, ele não se atenta, ele não se apega às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ele aponta então nessa comparação que ele fez lá. As coisas que a gente vê é essa vida deteriorada, é essa vida corrompida, é essa vida que vai morrer, que vai para o pó. Em contrapartida, ele fala do peso da glória de Deus. Aí ele diz: nós vivemos para ver isso, que eu não estou vendo, mas eu estou vivendo. Espiritual, atentando. Eu atento para as coisas que não se veem. Eu vou usar o microscópio ou o telescópio espiritual para ver as coisas ocultas. Louvado seja o nome do Senhor.
O sofrimento, irmãos, expõe aquilo em que realmente confiamos. Se os nossos olhos estão fixos no que é visível, status, saúde, controle. É interessante que o evangelho triunfalista prega em cima de quê? Status, saúde, controle financeiro. Amém? Você pode ligar. O YouTube tem um monte. Ligue lá e preste atenção na mensagem lá. Se não é apenas isso, status, saúde, prosperidade financeira, declaração. É interessante, tem uma que a gente vê assim, quando os irmãos vão, é assim, gere expectativa. Se você for lá, é a mesma coisa, todos os dias, todos os pregadores, gere expectativa. Aí eu estava pesquisando isso, eu parei para pesquisar ontem, aí eu fiquei pensando, pastor Poço, meu Deus, esse povo não para de gerar expectativa, essa expectativa nunca é suprida. Não é? Essa expectativa nunca é suprida, ele está sempre gerando. Aí Paulo diz o que aqui? Que nós vivemos naquilo que nós já sabemos, a glória de Deus. Eita, glória a Deus. A fé não é um otimismo cego, mas a fé é um foco, é olhar para o invisível. E olhar para o invisível significa que a sua identidade e a sua alegria não estão ancoradas naquilo que as circunstâncias da vida podem te tirar. Quando Jesus morreu na cruz, aos olhos do mundo, aquilo parecia o ápice do sofrimento e da derrota. Foi o visível, não é? Mas no invisível era o ápice da glória e da redenção. Quem tem essa visão? Quem tem esse olhar? É a igreja, somos nós. Enquanto as pessoas olham o Cristo na cruz sofrido, derrotado, nós olhamos a cruz como ápice da nossa vitória, aleluia, como preço pago pelo nosso pecado, com o perdão dos nossos pecados. Aleluia. E essa visão é o peso da glória que Paulo está dizendo aqui. Então precisamos, irmãos, aprender a olhar para o invisível e a aprender a enxergar a nossa vida através da lente da cruz, da ressurreição e da nossa vida futura, da nossa esperança. É isso que Paulo diz aqui. Então quer fazer uma comparação? Vamos comparar. Compara a tua vida com a glória de Deus. Não há comparação. É muito pesado, é muito denso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, nessa manhã eu concluo essa aula sermão, já que eu não abri para ninguém perguntar. Existe então um veredito da fé. É um convite para todos nós. Enquanto o mundo está o tempo todo nos convidando para ser visualistas, Paulo nos chama para viver a nossa fé naquilo que a gente não está vendo, mas que é tão real quanto o que a gente vê. Meu Deus. Na exegese de Paulo, ele nos chama para sermos escatológicos, a entender que a nossa história não termina no túmulo ou no desgaste do corpo. Ao sair daqui hoje, meus irmãos, para onde você vai olhar? A ansiedade, a aflição, o sofrimento, a incerteza ainda vai ter um peso na sua vida? Isso ainda vai pesar? Esse é o meu desafio nessa manhã, diante do que nós vimos aqui nesses versículos.
Eu quis mesmo, irmãos, instigar todos nós a fazer esse exercício, a pensar sobre isso. O que é que vai pesar? Pega o telescópio do Senhor e busque atentamente ver o peso da glória de Deus. Amanhã eu convido você a continuar conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!